A paz do Senhor, meus irmãos, vamos a um pequeno estudo. Vamos estudar hoje a terceira carta de João. Ela é pequena, só tem apenas um capítulo. O terceiro livro de João é uma epístola curta que se destaca por sua intimidade e foco em questão de hospitalidade e apoio entre os cristãos. O capítulo único é composto por 15 versículos, onde o apóstolo João expressa seu carinho e preocupação por sua comunidade, especialmente por um homem chamado Gaio. A estrutura do texto é dividida em duas partes principais: uma introdução pessoal e uma exortação acerca de como os cristãos devem agir em relação uns aos outros. Os versos de 1 a 4 é saudação e alegria pela fidelidade de Gaio. João inicia a carta com uma saudação calorosa a Gaio, a quem chama de amado. Este título sugere uma profunda relação de amor e respeito. No verso 3, João expressa alegria ao ouvir que Gaio está sendo fiel à verdade e andando nela. Esse versículo revela a ênfase que João dá à vida em conformidade com a verdade do Evangelho. Os versos de 5 a 8, a importância da hospitalidade. A segunda parte desse trecho foca na hospitalidade. João elogia o ato de Gaio ao mostrar bondade para com os irmãos e até mesmo desconhecidos. Ele exorta os leitores a continuarem apoiando aqueles que trabalham na verdade, pois ao fazer isso se tornam cooperadores da verdade, conforme o versículo 8 aí. A hospitalidade estava profundamente entrelaçado na cultura da época, especialmente em um contexto onde as viagens eram longas e perigosas. Então nós temos que ter hospitalidade, então, ou seja, nós temos que aceitar os nossos hóspedes, né? Neste caso a igreja, né? Os visitantes, os novos membros, nós temos que recebê-lo com alegria. Tá certo, meus irmãos? Nós temos que aceitar os nossos irmãos, os novos membros da igreja e aqueles que estão ali apenas de passagem, fazendo uma visita. Nós temos de recebê-los com alegria, assim como Gaio fazia. O verso de 9 a 11, a conduta de Diótrefes. A transição no texto traz à tona uma preocupação mais direta. Diótrefes, que se destacava entre os líderes da igreja, é criticado por rejeitar a autoridade apostólica e por não receber os irmãos. João utiliza a gravidade da situação para alertar a comunidade sobre a importância da humilde e da aceitação dos ministros do Evangelho. O versículo 11 apresenta uma exortação poderosa. Não imites o que é mal, mas o que é bom. Então nós temos que imitar o bom, as coisas boas, tá certo, meus irmãos? Nós não podemos imitar aí as coisas ruins, não. Nós temos que imitar as coisas boas. E, como eu falei, nós temos que ter hospitalidade. A igreja tem que receber aí os novos membros, e aqui as pessoas que estão nos visitando com alegria, tá certo? Não com desprezos.
O verso 12 e até o verso 15, há recomendações sobre Demétrio, e é a conclusão aí, né? Por fim, João menciona Demétrio como um exemplo de bom caráter. Ele o recomenda à comunidade e encerra a carta com uma expectativa de se encontrar em breve. A conclusão enfatiza a importância da relação comunitária entre crentes e a busca pela verdade. Então aqui, nessa carta, pequena carta aqui, a gente vê três personagens: o Gaio, o Diótrefes e Demétrio. Então o Demétrio ali é como se fosse, né, o apóstolo ali, como se fosse um missionário, né, como se fosse um missionário que é passando por nossa igreja, tá certo? E o Gaio, nesse caso, né, receberia ele com maior alegria, mas infelizmente aí o Diótrefes, ele acha que isso é errado e não aceitaria nesse caso aí o irmão aí Demétrio, correto? Então hoje nós temos que analisar muito isso em relação aí à nossa igreja. Então nós temos receber aí, como falei, os visitantes e os novos membros aí com alegria. Aprofundar mais um pouquinho aí, a datação do livro, desse livro aí, né, de João, terceiro João, é amplamente aceita como sendo entre 90 a 95 depois de Cristo, durante um período em que as comunidades cristãs estavam se estabelecendo em várias partes do mundo mediterrâneo. O cenário cultural era complexo, com o cristianismo imagindo entre o judaísmo, o paganismo e o grego romano. A hospitalidade era uma prática comum e essencial para a sobrevivência de viajantes e missionários, refletindo a cultura do Oriente Médio, onde oferecer abrigo e alimento era um sinal de honra e respeito. Neste contexto, a rejeição da hospitalidade por Diótrefes destaca uma ruptura das normas sociais que deveriam unir a comunidade cristã. Embora não haja uma forte ênfase escatológica nessa carta, o apelo à verdade e à fidelidade devida à vida cristã pode ser visto como um reflexo da esperança escatológica da igreja primitiva. A expectativa de volta de Cristo e a realidade da vida eterna são temas que indiretamente permeiam o texto, convidando os leitores a viverem de maneira digna até o dia do Senhor. Os pais da igreja, como Irineu e Eusébio, mencionaram a terceira carta de João como um texto que sublinha a importância da prática da hospitalidade e da autoridade eclesiástica. Durante a Reforma, figuras como João Calvino, Martim Lutero enfatizaram a importância da verdade e da união na igreja, refletindo sobre a crítica a Diótrefes como uma alerta contra divisões no corpo de Cristo. A hospitalidade, de acordo com esses teólogos, também se tornou um princípio fundamental para a vida cristã, promovendo a unidade. Os ensinamentos desta carta de João têm aplicações diretas na vida contemporânea dos cristãos. A prática da hospitalidade e do auxílio aos líderes e missionários deve ser uma prioridade para as comunidades de fé. Além disso, o chamado para não imitar o que é mal, mas seguir o que é bom, serve como um guia moral claro para as decisões diárias.
à disposição de ajudar os outros, ser um suporte ativo e trabalhar em unidade para a propagação do Evangelho. São lições eternas que este capítulo nos oferece. Um fato, meus irmãos, curioso sobre essa carta é que, apesar de ser uma das epístolas mais curtas do Novo Testamento, ela é repleta de aprendizado sobre relacionamento e interações dentro da comunidade cristã. Além disso, a referência a Diótrefes mostra que até mesmo nas primeiras igrejas havia desafios relacionados à liderança e autoridade, refletindo a natureza humana que persiste ao longo das gerações. Fica na paz, meus irmãos.